Muito bem-vindos mais uma vez ao canal Saúde Mental e Afetos. Aqui nós abordamos os afetos, as emoções, os sentimentos que centralizam a saúde mental e também a doença mental. Estão na base do bom viver e das crueldades do dia a dia no nosso cotidiano. E eis que estamos no mês de outubro, um mês no Brasil de grandes comemorações, como o Dia da Criança, o Dia de Nossa Senhora Aparecida e também o Dia do Professor. E é sobre o Dia do Professor, o Dia do Educador, que eu gostaria de dizer algumas palavras. A primeira coisa é que eu me esqueci completamente do Dia do Professor. Acho que pela primeira vez eu não me dei conta de que esse período festivo, não é? Desta fase do mês de outubro, de meados de outubro, também tem uma data marcante que é o Dia do Professor. E por que será dia 15 de outubro? Por que será que eu me esqueci dessa data? Afinal de contas, eu estou na educação há 51 anos. Há 51 anos que eu tenho o privilégio de trabalhar com o conhecimento e de estar na sala de aula. Inicio na sala de aula em 1971, em curso elementar, em curso fundamental e em curso supletivo para adultos. E depois do andar da carruagem, depois de alguns anos de ensino médio, de cursinhos pré-vestibulares, eu passei a trabalhar na vida universitária. Após o meu ingresso no mestrado em psicologia clínica, eu ingressei na Universidade de Taubaté. E posteriormente, no início desse século, passei a trabalhar no programa de Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo e lá continuo até hoje. Então, ao longo desses 51 anos de carreira universitária, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários níveis de educação e considero que todos eles, de fato, são a verdadeira educação universitária, a educação para a diversidade, no culto à ciência, no culto às filosofias, no culto às artes, no culto às ciências teológicas, às ciências da religião. Então, queridos aqui do canal Saúde Mental e Afetos, eu faço toda essa digressão para prepará-los, né, para esta minha perspectiva sobre o momento que vivemos no país, um momento de intolerância, um momento de ódio, um momento de muita dificuldade de diálogo. Por outro lado, nós temos o Dia do Professor, o Dia da Educação, o Dia do Conhecimento, o dia que incrivelmente foi esquecido ou desconsiderado ou pouco exaltado na nossa rotina de vida cultural e civilizatória. Então, me parece que não é por acaso que a educação e o professor estão hoje no contexto de menor destaque social. O destaque social hoje é para a eleição, se é o candidato A, se é o candidato B, que tem melhores condições de governar esse país, e nos estados a mesma coisa, qual será o governador que vai trabalhar pelo estado em que você habita este gigante Brasil. Bom, e pensando nesse momento de tantos ódios, de tanta dificuldade de comunicação, de dificuldade de diálogos mais educados, mais civilizados, eu me recordei de um texto espetacular do Freud. Quer dizer, não é um texto do Freud, na verdade é uma resposta do Freud
a uma carta do Einstein. Esse texto é o Porquê a Guerra. E o Porquê a Guerra está no livro 22 das Obras Completas do Freud, de 1932. Então nós temos nesse texto várias conferências, chamadas de novas conferências introdutórias, e a seguir nós temos alguns trabalhos esporádicos apresentados pelo Freud. E um desses trabalhos é a carta que o Einstein remete para o Freud em 30 de julho de 1932, com o título Por que a Guerra? Bom, interessante notar que essa troca de cartas acontece entre dois professores, e é por isso que eu lembro o dia dos professores. O primeiro professor citado é o prezado professor Freud, é assim que o Einstein se dirige ao Freud. E o Freud se dirige ao Einstein como prezado professor Einstein. Então, esse diálogo entre os notáveis professores vai ser o objeto da nossa conversa de hoje. Bom, basicamente, o que escreve o Einstein para o Freud? Ele se diz muito preocupado, não é, com esses 10 últimos anos, em que há um grande esforço para se evitar uma nova guerra, um novo conflito, não é? Estamos em 1932 e claro que isso é posterior à Segunda Grande Guerra, à Primeira Grande Guerra Mundial, que termina em 1918, e é anterior à Segunda Grande Guerra Mundial, que vai começar em 1938. Então, do ponto de vista da nossa lógica anacrônica, é muito fácil olhar para trás e entender que nós estamos num período que vai anteceder claramente o maior conflito bélico jamais conhecido na Europa e no mundo, que é a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, o Einstein começa a carta dirigida ao Freud dizendo que ele participa da criação da Liga das Nações e do Instituto Internacional de Cooperação Internacional. E ele, como membro dessa organização, dessa proposta de criação de uma Liga das Nações, que futuramente vai ser a ONU, ele foi incumbido de convidar pessoas de sua própria escolha para debater a urgente questão da humanidade. E a questão era: há alguma maneira de livrar a humanidade da ameaça de guerra? Ou seja, o tema de vida ou morte na civilização. E o Einstein vai dizendo que não tem o conhecimento das obscuras regiões do sentimento e da vontade humana, tal qual o senhor deve possuir. Recorra ao seu conhecimento para entender a vida pulsional humana. As ciências mentais podem oferecer métodos educacionais isentos de preconceitos para que as guerras possam ser evitadas. Bom, eu entendo que, continua Einstein, que eu sou uma pessoa isenta de preconceitos nacionalistas e penso que é importante instituir um acordo internacional como um organismo legislativo e judiciário para arbitrar todo o conflito entre nações. Então esta é a proposta do Einstein, a criação de um organismo internacional que possa dar conta desses conflitos entre as nações. E do ponto de vista do Einstein, isso só seria possível se as nações fossem capazes de renunciar a uma soberania radical e absoluta e se submeter a digamos, a uma autoridade supranacional. Bom, claro que há imensas dificuldades para que isso possa ser aceito.
A primeira, do ponto de vista do Einstein, é que a lei e o poder andam juntas e dificilmente as nações vão renunciar parte da sua soberania. Então o Einstein diz que há um fracasso em evitar as guerras nos últimos anos. E ele pressupõe que há fatores psicológicos que paralisam esses esforços. Olha que maravilha! Ele pressupõe que há fatores psicológicos que paralisam a realização desses esforços no sentido de uma cultura de paz, de uma cultura pacifista. Aí ele vai enumerando os motivos. O primeiro motivo é o desejo de poder da classe governante. Em cada nação, e cada outra nação pode ser identificada como hostil à redução da soberania nacional. Por quê? Porque há um grupo de pessoas que tem interesse nas armas, tem interesse no comércio e na preparação de pessoas para a utilização de armas. Isso dito pelo Einstein. E continua assim: como é possível essa pequena súcia dobrar o controle da maioria que se resigna a perder e a sofrer uma situação de guerra a serviço da ambição de poucos? Ou seja, a massa acaba por aderir e se entusiasmar com a guerra, esperando dessa forma ter o reconhecimento valoroso da sua luta, de morrer pela pátria, do seu esforço heróico, enfim, um certo idealismo, um certo romantismo nessa percepção de lutar pelo seu país, lutar pela sua pátria, defender os seus semelhantes. E, claro, considerar aqueles que estão do outro lado como inimigos a serem abatidos. E continua o Einstein nessa sua análise, não como físico, mas sim como uma pessoa interessada no bem-estar comum, que a classe dominante possui as escolas, a imprensa e geralmente também as igrejas, sob seu poderio. Isso possibilita organizar e dominar as emoções das massas e torná-las instrumento da mesma minoria. Ou seja, a minoria consegue doutrinar e alienar a maioria para trabalhar pelos seus interesses, não é? E esses são os governantes que conseguem, digamos assim, manipular a população. E muito bem dito pelo Einstein. Porque há tanto entusiasmo, ele pergunta, o Einstein, o homem das perguntas, este é o verdadeiro cientista, é aquele que sabe fazer perguntas? As respostas, claro, ficam aí sempre em aberto. Porque há tanto entusiasmo a ponto de sacrificar a própria vida? Por que é que se chega numa guerra com tanta potência num estado de total psicose coletiva? Como se chega na guerra com tanto entusiasmo numa situação de total potência da psicose coletiva? Palavras de Einstein. Por que o desejo de ódio e destruição nos homens? Então são as questões que ele vai traçando para o Freud. E em seguida ele pergunta: é possível, Dr. Freud, controlar a mente humana e assim torná-la à prova das psicoses de ódio e da destrutividade? Não apenas das massas incultas, olha que detalhe importante, não apenas das massas ignorantes, das massas privadas de conhecimento, de letramento, não é? Das massas que não têm aproximação com forças desconhecidas dentro de si ou conhecimento histórico e cultural. Mas também homens letrados se envolvem com essas guerras, não é? Porque nós temos a guerra civil ou as rebeliões em que, de certo modo,
a lei, o regime da lei e da tolerância é banido. E temos, claro, também as guerras religiosas, a intolerância religiosa, a perseguição a minorias raciais, a dominação de determinados grupos raciais ou mesmo a tentativa de extermínio de determinados grupos étnicos. Então, evidentemente que é necessário desenvolver a questão da paz mundial no sentido das descobertas da sua ciência, da sua psicologia e da sua psicanálise, já que através da psicanálise nós poderemos encontrar um caminho novo e frutífero e modos de ação. Assim termina a carta do Einstein, dizendo cordialmente, Alberto Einstein. Albert Einstein. Alberto foi demais, hein, minha gente? Albert Einstein, que não é apenas o nome do hospital aqui na cidade de São Paulo. Muito bem, então esse é o grande físico, o notável criador da teoria da relatividade, fazendo estas indagações ao Freud. E aí o Freud recebe essa carta e vai respondê-la em setembro de 1932. Outros tempos, outra velocidade, hein, entre receber a carta e respondê-la. Bom, e como é que o Freud começa? O Freud fica muito honrado e diz assim: prezado professor Einstein, concordo com as suas considerações e percebi que as suas considerações foram feitas como um pacifista, como um homem preocupado com o bem comum e não como um físico, que é a sua área de conhecimento. Eu acompanho as suas preocupações e as suas explicações e acrescento algo que tenho aprendido com a psicanálise, com a aproximação com as forças pulsionais da vida psíquica. O primeiro ponto que eu considero e tento ampliar é essa associação entre direito e poder, lei e poder, e que, em geral, o direito e o poder estão interligados, não é? Só que eu chamaria esse poder de violência, e a violência e o direito se desenvolvem um a partir do outro. O direito para conter a violência e a violência justificando a proposição de novas leis. Então, eu penso que, diz o Freud, o termo violência é muito mais amplo e adequado que o termo poder, porque o poder não é nada mais, nada menos que algum exercício de violência. Os conflitos de interesse, segundo Freud, sempre vão se desenvolver e encontrar, por vezes, a busca de soluções pelo uso da violência. Como é que era antigamente? Ora, antigamente, a horda primitiva resolvia seus conflitos pela força física, pela força muscular. E até hoje, os conflitos de opinião entre duas pessoas podem ser resolvidos pela força muscular. Pouco a pouco, a força muscular foi substituída por instrumentos, armas principalmente. E aqueles que estavam ou estão melhor preparados para lidar com as armas acabam por levar vantagem. A superioridade intelectual, pouco a pouco, vai substituindo a força bruta, a força muscular bruta. Veja que interessante essas considerações. E o Freud vai dizer que o objetivo inicial desses confrontos era eliminar o opositor para se obter segurança. Mas pouco a pouco a humanidade aprendeu a ter algum código moral e não abater aquele que já estava dominado, e sim sujeitá-lo. Então,
se sacrifica a segurança, porque nem todos vão ser eliminados, e, pelo contrário, se utiliza aquele que é subjugado como mão de obra, como força de trabalho, como nós temos observado ao longo da história, inclusive na Segunda Grande Guerra Mundial. Então a dominação, pelo que tem maior poder, sempre é pautada pela violência física e pela violência do intelecto, ou seja, pelo preparo, não é, de ações cognitivas no sentido de dominação ou subalternização ou opressão do dominado. Então, o caminho alternativo para a violência seria a lei. Só que a lei pressupõe o quê? A união de todos contra o opressor. A união de todos é a famosa união da comunidade ou dos dependentes ou ditos fracos para enfrentar o forte. De tal modo, não é, que essa união, essa unidade, não é, pode ao longo do tempo escolher um novo inimigo dentro do grupo ou fora do grupo. Dentro do grupo é o chamado bode expiatório, aquele que tem que ser sacrificado, tem que ir ao sacrifício pelo bem comum. Então esse é o grande perigo, diante das ameaças, a união do grupo, ou da tribo, ou da comunidade, ou do país, pode encontrar um novo inimigo e vamos destruí-lo, não é? Porque muitas nações ficam unidas quando tem uma guerra, quando tem um inimigo externo. É isso aí. Então, é uma forma de união contra o grupo hostil. Continuando na sua explanação, o Freud vai dizer que ainda assim é possível uma solução melhor, uma solução mais amistosa. E essa solução mais amistosa viria pelo amor. E aqui o Freud faz a seguinte comparação. Da mesma forma que na física há duas forças fundamentais, a força de atração e a força de repulsão, na psicologia, na psicanálise, nós consideramos duas forças dominantes na vida: as forças de união, as forças de preservação da vida e as forças de destruição. As forças de dominação, claro, são, como já disse Platão e tantos outros, segundo Freud, são as forças eróticas, que no sentido platônico são as forças amorosas, as forças do amor. A força do amor unindo e preservando a vida. E de outro lado, as forças do ódio, as forças destrutivas. É isto aí. Então essas forças destrutivas que estão em nós, elas levam a essa polaridade entre amor e ódio. Mas não é uma mera polaridade, há uma complexidade entre as forças, porque às vezes, em nome do amor, também se faz guerra. Em nome do amor, as pessoas oprimem e dizem que elas sabem o que é melhor para a vida alheia. Então é isso aí, minha gente. Pouco a pouco, o Freud vai dizendo que os governantes, muitas vezes, eles escapam ao imperativo da lei. Os poderosos, tradicionalmente, eles escapam à lei porque eles têm o poder da violência para colocar a lei, e que é a lei dos privilégios, para a classe dominante, e isso justifica todo tipo de destruição das manifestações das massas, não é? Então todo esse esforço para reduzir a desigualdade e obter modificações, ele pode acontecer
não é? Acontecer através da luta por justiça social, movimentos de igualdade, fraternidade, liberdade, desde a Revolução Francesa, esse ideário maravilhoso que raramente é posto em prática. Da mesma forma, o Freud vai dizer que o amor cristão, olhar o próximo, olhar o semelhante como um igual e respeitá-lo, é muito bom no blá blá blá, é muito bom na teoria, é muito bom naquele que vai ao culto, que vai à missa, que vai à sua religião e fala do amor, mas que na sua vida o ato amoroso nem sempre está presente, não é? Então, muito bem. Então, há a possibilidade dos governantes não respeitarem a lei, há a possibilidade de avançarmos na legislação de busca de justiça, menos desigualdade, ou um mundo igual para todos, esse ideário maravilhoso, mas, para o Freud, as mudanças no poder histórico e nas comunidades mostram que há momentos de recusa da lei. Que momento é esse? É o momento da revolução, é o momento da rebelião, é o momento da guerra civil, é o momento do feminicídio, é o momento da guerra racial, é o momento do ataque ao diferente, ou aquele que tem uma cota, aquele que supostamente está ocupando o lugar de privilégio que cabe à elite, aos nobres deste país e deste planeta. Então, o Freud só vê uma alternativa. A terceira alternativa que ele vê é a transformação cultural, ou seja, uma cultura mais amistosa, uma cultura em que os membros da comunidade façam de fato uma adesão profunda à lei. E essa adesão à lei, esse desenvolvimento, só pode acontecer através do conhecimento. Olha lá, Freud, em 1932, respondendo a Einstein. A verdadeira revolução só no sentido da paz e do desenvolvimento de uma sociedade mais fraterna, quando nós tivermos o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento do intelecto, o desenvolvimento de identificações, ou seja, o laço emocional de respeito entre as pessoas. E isso, para o Freud, enquanto analista da mente humana, só é possível quando cada um internalizar o seu lado obscuro, o seu lado violento, quando cada um der acesso ao seu ódio, à sua arrogância, à sua prepotência e transformar estes aspectos destrutivos em ações beneméritas, ações cooperativas. E isso exige, segundo Freud, olha que maravilha, isto exige o quê? Um grande desenvolvimento ético. Desenvolvimento ético é reflexão sobre a moral. Ética não é moral. Moral é costume, é hábito. E o costume dominante é a relação entre dominadores e dominados, não é? Líderes e seguidores. Essa é a relação que prevalece na sociedade. Aqueles que estão numa posição infantil de serem cuidados, porque sempre deverá ter um novo pai, uma nova mãe que vai cuidar daquele que não se desenvolveu a partir da sua infância, da sua adolescência, e não se constitui emocionalmente como um adulto. É um sujeito à mercê da proteção de um líder, de um dominador. E é exatamente por essas e por outras que as nossas discussões hoje no país são tão acaloradas e a dificuldade de diálogo é tão grande, porque a grande massa identificada com o líder A ou com o líder B não entende que é a totalidade da população que faz o país e não o líder. Onde tem um líder, tem também a possibilidade de uma ideia de ameaça, de um bode expiatório, de um traidor,
ou de um corrupto, que é a nossa fala dominante, é o nosso flagelo e parece que ele é só nosso. Então, nessa perspectiva, o Freud me parece extremamente atual quando ele deixa muito claro que é esta cultura amorosa, esta cultura de respeito ao nosso meio ambiente, à nossa história de diversidade cultural, é esta cultura de desenvolvimento da vida individual, da vida grupal e esse olhar para as populações que, via de regra, são massa de manobra, como transformar a massa de manobra em cidadania e não apenas consumidores ou sujeitos à mercê dos interesses de uma pequena minoria. É assim, segundo Freud, que nós poderíamos chegar numa cultura de paz. Se você gostou, toque o sino, faça comentários, dê o seu like e tenham uma feliz educação ao longo da vida, incluindo aí a educação